Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui do Detetive, mais um vídeo sobre Cabal Online, lembrando que é o servidor original. E no tópico de hoje eu recebi ali um pedido de um jogador dentro do jogo para falar um pouco sobre o Stigma, e aí eu aproveitei e eu usei essa oportunidade pra gente falar um pouco ali sobre o sistema do Mítico. Muitos jogadores acabam voltando aí depois de um tempo e percebendo que eles receberam um menu novo, um ícone novo ali no jogo, e eles acabam meio que se perdendo ali do que isso significa. Então, porque muita gente parou de jogar ali na época do Overlord, e hoje a gente tem um novo sistema que começa logo após o final do Overlord. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui sobre como funciona o sistema mítico e dar algumas dicas leves aqui. É um conteúdo bem simples, é só pra você que acabou de voltar a jogar agora e tá meio perdido, ou pra você que tá jogando aí, mas ainda não entendeu muito bem como é que funciona, esse vídeo é pra você. Então fica até o final e vamos nessa. Beleza, pessoal, aqui ó. Primeiro passo, você acabou de voltar no jogo, você tá com seu char Overlord 100, ou você comprou um char da loja e ele tá no Overlord 100, você colocou todos os pontos ali. Como que você faz para desbloquear o seu mítico? Você vai lá em Porto Lux, no instrutor, no Harper, e faz a missão com ele e você vai desbloquear o seu nível mítico. Para abrir o menu é Shift Y. Então, se você não sabia desse atalho aí, já se inscreve e deixa o like aqui embaixo, hein? E põe aí no comentário, eu não sabia. Beleza, então a gente tem aqui um sistema onde você pode evoluir do nível 0, do nível 1 ao nível 100. Mas qual que é a grande diferença disso? Como que isso se diferencia do Overlord? O jogo introduziu pra gente o renascimento, então ele é como se fosse um reset. Pra quem já jogou Mu, pra quem já jogou outros jogos que tem essa mecânica de reset, é bem simples. Você vai atingir experiência o suficiente para chegar no nível 100, e no nível 100 você volta pro nível 1 de novo e assim por diante. Qual que é a única diferença que você que tá começando agora vai perceber? Que quando você chegar no nível 95, você vai poder renascer, pagando só 1000 gemas. Sim. Então não compensa, já vou avisando agora. Por quê? Se você subir mais 5 níveis, do 95 até o 100, o custo é 0. E o custo diminui conforme você vai chegando ali no nível 100. Então quando chegar no nível 100 você não paga nada e só simplesmente clica no botão e reseta. Então a primeira dica é nunca faça um renascimento antes de atingir o nível 100. Eu sei que quando você estiver ali na ânsia de preencher as bolinhas, tá com um mítico 0, quer chegar no Dominion logo, você vai pensar nisso. E você vai começar a pensar, será que eu clico? Será que eu não clico? Mano, não faça isso. Eu sei que você tá pensando em fazer isso. Beleza? Eu te entendo. Não faça. Porque vai dar um mês, vai entrar um evento aí que você vai ganhar 20 resets. E aí você vai pensar, putz, eu fiz isso e eu vou ter vergonha de contar isso pros outros. Então, não faça, hein? Não faça. Você que tá pensando em fazer isso, não faça. Um ponto importante é que quanto mais você reseta, mais difícil fica. Obviamente, né? O jogo, ele não vai deixar fácil pra você. Então a cada reset você aumenta em 1% a experiência que você precisa para chegar do nível 1 ao nível 100. E só que pelo menos isso para com 500 resets. Então não fica mais difícil do que 500%. E outro ponto é que a gente tem algumas conquistas relacionadas ao número de resets. Então quando eu for falar especificamente sobre conquistas e essas coisas, eu falo sobre elas. Então fica ligado aí, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E você deve estar se perguntando, beleza, mas o que eu faço com isso? É só ficar subindo de nível e resetando? Não. Então como que é utilizado os pontos que você ganha? Então toda vez que você sobe um nível, no seu nível mítico, você ganha uma quantidade X de pontos. Ao longo dos 100 níveis, você vai ganhar uma estimativa ali de 372 pontos, considerando os pontos de cada nível. Quando você está mais perto do final, você ganha mais pontos que no começo. No começo você ganha só 3 pontos, no final você tá ganhando 5. No total aí desses 100 níveis você ganha 372. E um ponto a se atentar, que eu sei que você vai fazer merda no próximo evento, é que há um limite de 1000 pontos. Então você vai estar lá, cheio de poçãozinha, cheio de elixir, e vai querer fazer 10 resets direto. Eu sei que você vai fazer isso. Já aconteceu comigo, inclusive. Então você segura a onda e faz no máximo de 2 resets em 2 resets. Não faça mais que isso. Por quê? Se você tem 1000 pontos e cada reset dá 372 pontos, se você fizer 3 resets, ele já vai passar a quantidade de pontos que você pode acumular. Então você não consegue acumular mais que 1000, entendeu?
Eu já fiz isso e isso me dói até hoje. Então, tome cuidado na hora de subir ali seus pontos míticos com as coisas dos eventos, porque muitas das vezes você pode ali tendo até 5, 6 resets ali sem perceber e você está perdendo pontos míticos com isso. Beleza, ganhei meus pontos míticos, juntei 1000. O que eu faço com isso? O jogo liberou pra gente 78 slots e eu vou falar mais deles depois quando eu tiver com a tela do jogo aqui. Mas basicamente, você junta pontos, você aloca, preenche esses slots e também pode roletar slots gastando a mesma quantidade de pontos que você usou para preencher, e isso vai gerar para você um poder mítico. O jogo implementou também, para tirar um pouco o fator da sorte, uma coisa que chama estigma, e eu já vou explicar dentro do jogo também, então fica calmo que eu vou mostrar lá dentro. O que é esse estigma? Conforme você vai gastando pontos para roletar os seus slots do mítico, você vai ganhando uma experiência de estigma. O que isso quer dizer? Que mesmo que você não aumente os seus pontos, não tire slots maiores, que muitas das vezes a gente acaba tendo ali uma sequência de azar grande, você vai contabilizando esses pontos que você está roletando, e esse estigma ele vai te dar um ponto fixo baseado no seu nível de estigma. E com esses pontos místicos dos slots e do estigma, você utiliza a somatória total deles para subir no ranking do poder mítico, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui na esquerda, aqui em cima de mim, o que foi? Rapaziada, minha esposa aqui acabou chegando aqui ontem. Voltei então outro dia aqui para gravar para vocês. Então vamos lá. Você tem a tabela de ranks do mítico aqui nesse ponto e o quanto de poder mítico você precisa para atingir cada rank. Então veja que conforme você for preenchendo os slots, conseguindo slots melhores que dão mais poder mítico, gastando pontos e evoluindo o estigma, que é aquela pontuação base que você vai ganhar sem precisar acertar um slot, que é aquela, como se fosse uma soma ali, um poderzinho que você vai ganhando só de ter resets e conseguir usar os pontos. Com esse acúmulo de poder mítico, você troca de rank. Então é assim que você consegue encontrar e definir ali a sua evolução dentro do rank mítico, sendo o Metatron o último rank desse sistema. Então aqui, esses são os ícones que você pode ver aqui, ó, quando você adiciona a pessoa, você vê o nome do rank mítico dela, e aqui são os ícones que você consegue ver ali nos personagens dentro de Tundra. E aí eu fiz um trabalhinho pra vocês, entendeu? Vocês sabem que aqui o conteúdinho, ó, não tem achismo. Aqui é tudo olhando a database do jogo e pegando as informações pra vocês e deixando elas daquele jeito mastigadinho, do jeito que vocês gostam. Então, sabendo que o nível mítico ele soma o seu estigma, ele soma no seu poder mítico, e ele é uma soma fixa, e conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo aquele poder base. O que eu fiz então? A gente sabe que a gente tem 150 níveis de estigma, e aqui nesse gráfico aqui no meu lado direito, você consegue ver de 0 a 5.000 pontos. Então, quando você está no nível 150 lá no final, você atinge os 5.000 pontos de poder mítico. E para isso você tem que ter gastado quase 185.000 pontos. Ou seja, roletado, utilizado esses pontos nos slots. E eu sei que essa informação é inútil, porque o que vocês querem saber é com quantos resets eu vou conseguir atingir o máximo do estigma. E eu fiz esse trabalhinho pra gente. Então vamos lá para o próximo slide. Maravilha. Então aqui eu já fiz um trabalhinho para ajudar todo mundo. Então a cada 250 de poder mítico eu coloquei aonde isso vai acontecer. Lembrando, de novo, alguém vai vir falar assim: ai não, mas eu consegui chegar com tantos resets. Sim, ele vai ter uma leve diferença, porque a cada 5 resets do mítico você ganha 20 pontos. Então eu não coloquei esses 20 pontos que você ganha ao renascer 5 vezes, eu não adicionei eles nessa conta. Então eu coloquei simplesmente 370 pontos por reset para simplificar. Então vai variar mais ou menos um reset ali dessa marca, mas é só para vocês terem uma noção. Então, ó, com 250 pontos míticos, você já consegue com 9 resets. E assim por diante. Então você pode ver que, no meu caso, por exemplo, que o meu char ele tem por volta de 130 resets. Eu tenho 250 pontos míticos provenientes do sistema de estigma. E aí essa discussão surgiu dentro da guild, onde alguém me falou uma vez que um streamer, alguém falou que rapidão pegava o nível máximo do estigma,
Mas eu falei que não era bem assim, e aí tá a prova. Então, pessoal, feita a matemática aqui, você pode ver que o nível máximo do estigma, você chega ali com quase 500 resets. Um pouco menos, porque a gente tem aqueles 20 pontos a cada 5 resets. Mas vai chegar ali, ó, lá pelo patamar de 400 resets. Então não é fácil conseguir esses 5.000 pontos de estigma. Mas até ali a gente consegue ver que num ponto médio ali de 150 resets a 200 resets, você já vai ter ali 3/5 desse poder, que é 3.000 pontos. Então essa é a curva de pontos míticos que você vai alcançar de acordo com a quantidade de resets que você fizer. Então já tira a foto aqui da sua guild. Se alguém perguntar, como funciona o estigma, como é que funciona o mítico, já manda esse vídeo pra eles, porque agora a gente vai pra dentro do jogo e eu vou explicar pra vocês com imagens. Bom, aqui no jogo, então, o menu mítico, você pode acessar ele ou clicando aqui no ícone do seu mítico, aqui em cima, ou você aperta Shift Y. Beleza, então como que a gente entende esse menu? Vou explicar tudo pra vocês. Aqui em cima, no cabeçalho, você tem o seu nível atual mítico, lembrando que ele vai até 100. Aqui o botão de ressurreição, que ele abre a partir do nível 95 do seu mítico. Aqui você já pode renascer, mas pagando uma taxa de 1000 gemas. Então a gente sabe que não vale a pena, e aí a gente só faz a ressurreição no nível 100 de graça. Aqui na direita você tem a quantidade de ressurreições que você já fez. Então no meu caso eu tenho 133. E aqui a quantidade acumulada de pontos míticos que você tem. Lembrando aquele limite de 1000, ele tá aqui mostrando aqui o limite de 1000 pontos. Essa informação aqui são os slots. Então conforme você for alocando os slots, você sabe que são 78 slots. É a informação mais inútil possível pra estar aqui. Podia estar qualquer outra coisa, mas é cabal, né? Beleza, então como que a gente lê essa tela? A gente tem aqui o poder mítico ou o poder sagrado acumulado. Então eu tenho 21.000 e quase 600, 595. E aqui o poder que vem do estigma. Lembra que eu falei pra vocês que o meu estigma tá nível 105? Então ele me dá 2.525 de poder mítico. E a grande pergunta que todo mundo se faz é: então não era pra já estar trocando de rank? Não. Por quê? Os 2.500 já estão dentro dos 21.000. Então esse valor aqui, ele já é somado ao estigma. Então se você pegar 21.595, subtrair esse valor aqui de fora, ele é a soma do poder mítico de cada slot. Então quando você clica no slot, ou passar o mouse em cima, você consegue ver o status que ele tá, o nível daquele slot e o quanto de poder mítico ou poder sagrado ele te entrega. Aqui na direita, ao você clicar no slot, você consegue ver a lista de resultados possíveis. Então ao passar o mouse aqui nesse pergaminho, quando você selecionar o slot, você consegue entender que tipo de status você consegue obter naquele slot. E ele tem um ponto importante, aqui em cima é uma parte defensiva, então você só vai ter status defensivos. Aqui embaixo são status ofensivos, e aqui no meio é a parte mista. Então você tem desde status defensivos quanto status ofensivos aqui na parte do meio. Você também consegue ver o custo daquele slot para você roletar. Então você tem aqui 3 pontos míticos para roletar, eu tenho 562, e aí você consegue já ter uma noção de quantas vezes você consegue roletar aquele slot. O quanto vai dar de poder sagrado e o nível daquele slot. A gente pode ter status que vão de 5 até 5 e status que vão até 10. De via de regra, status que vão até 5 são mais fortes. E um 5/5 tende a ser mais forte que um 10/10. Então vou usar como exemplo aqui, vou roletar com vocês. Esse slot aqui, o slot 27, ele tá 4 de 5, então a gente tá buscando o poder máximo desse slot. Como que você faz isso? Você clica em transformação. Ele vai perguntar se você tem certeza ou não, se você vai roletar. Então como funciona? A gente precisa de 15 pontos míticos, então ao clicar em transformação, ele pergunta se a gente tem certeza, e ao clicar em sim, ele vai roletar, e aqui ele mostra o valor que estava e o valor que chegou depois dessa roletada. Um ponto importante, pessoal. Caso você queira recuperar esse slot, você tem essa opção de utilizar o fragmento de memória. Ele é um item que dá em eventos, ele é um item que dá em calabouços que dão XP mítico.
Então você consegue ele de diversas formas, até durante os renascimentos, você ganha um pouquinho também. Mas, sinceramente, no começo não vale a pena você gastar os seus fragmentos de memória, entendeu? No começo, qualquer slot que você for critar ele vai ser melhor do que outro, e você não tá buscando nesse primeiro, no momento inicial, acertar um slot específico. Então eu recomendo que você guarde todos os fragmentos de memória e só utilize quando você tiver noção exata do que você tá buscando naquele slot, e vai chegar um momento da sua gameplay que você vai saber quando que você precisa utilizar ou não esse fragmento de memória. Eu posso falar isso depois num outro tutorial. Aqui é para ser realmente bem simples ali, só para explicar a mecânica. Então, no caso aqui, ele diminui o meu poder mítico e eu vou recuperar isso. Então ele voltou aqui ao poder que estava. Perceba que conforme eu vou gastando, essa barrinha em volta aqui do Rafael, ele mostra a progressão para eu ir para o próximo estigma e ir de 2.525 pontos aqui para 2.572. Então, conforme eu for roletando, ele vai subindo essa barrinha até completar e passar para o próximo nível do estigma. Aqui na direita você tem uma somatória dos seus status. E aqui é a mesma informação daquela tabela. Então, para você atingir todos os ranks, quanto de poder você precisa e o que você ganha ao atingir um rank. Então tem esse benefício também. Então a gente está tentando ir para o Uriel. Lembrando que eu ainda não refinei os slots específicos. Eu estou usando uma estratégia específica para os slots míticos. E depois eu vou dar uma refinada aqui nos slots finais, que é onde tem danos críticos, esses daqui tem perfuração, enfim. Eu ainda vou dar uma refinada ali. Por enquanto, meu objetivo era atingir o mais rapidamente o rank Uriel. Por isso que a gente está utilizando um algoritmo que eu criei, que depois eu vou mostrar no vídeo da consultoria. Eu vou falar sobre o algoritmo. A gente vai mostrar como ele funciona. E ele diz pra você os 10 slots que você tem que roletar, que você vai conseguir subir o poder mítico mais rápido, gastando menos pontos. Então tem o pessoal da guild ali que atingiu muito rápido o rank Rafael, o pessoal utilizou ali, ele meio que mostra pra você exatamente qual que é o slot que mais compensa você roletar. Isso aí vai estar incluso na consultoria, vocês vão ver como que é, e aí vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. Voltando aqui sobre os slots, você tem 3 tipos de slots. Então você tem o slot normal, que são essas bolinhas, e aí você pode ver que ele chama slot normal aqui em cima. Você tem os slots altos, que são esses com asinhas. Você tem o slot altíssimo, que são os últimos aqui, que tem essa asa rosa. E você tem os slots fixos também, que são os estáticos. Ou seja, ele só aceita um tipo de atributo e ele vai de 0 a 5. Então, a dica que eu vou dar nesse vídeo, que eu vou deixar a maioria das dicas lá pro vídeo que eu vou falar da consultoria, mas para esse vídeo aqui eu vou passar a primeira dica não gaste pontos nesse slot. Então, a probabilidade deles é bem baixa de subir. Ele é um dos slots mais difíceis de atingir o nível máximo. Então, se você chegar nesse patamar aqui de 3 de 5 ou 2 de 5, cara, não mata seus pontos nele. Faz todo o resto e depois você refina ele, porque não compensa realmente. A probabilidade de um 4 de 5 ou um 5 de 5 é ínfima e você vai gastar muito ponto aqui que você poderia estar chegando aqui em Uriel rapidamente. Então, essa é a dica que eu vou deixar para esse vídeo. Todas as outras dicas a gente vai falar ali no vídeo da consultoria, ou então depois um vídeo só sobre o algoritmo, o que eu usei, como que eu fiz, como que ele funciona. Então fica ligado aí, já se inscreve. E, para finalizar, vamos entender como upar o mítico. Então, se você tem dúvida, tem 3 formas de upar o mítico. A primeira é clicando aqui no menu calabouço, e aqui tem uma aba escrito mítico e toda a lista de calabouços que entregam o XP mítico. Então, se você vier em Lago do Crepúsculo, você vai ver que não vai vir nada de XP. Porque como isso foi implementado, se eu não me engano, depois do episódio 32, eu não sei, eu vou pôr na tela aqui o episódio que saiu, isso não pouco importa. Eles implementaram esse novo tipo de experiência, que é a experiência mítica. Então não dá pra você upar em senilinha com ele. Você não vai upar o mítico matando o monstro em mapa. Você precisa fazer as DGs que dão essa experiência mítica. Então você pode ver que tem desde as mais... E aqui já vem na lista de facilidade, né? Então você começa com Vale D, com T2, com Ilha D, Pandemônio, Chave do Caos, C1D, Arena Archer, enfim, você pode pegar essa lista aqui e identificar o que você consegue ou não fazer aqui no poder de combate, beleza? Então essa é a primeira forma, matando o monstrinho dentro de calabouço. Qual que é a segunda forma? Alguns calabouços, eles entregam pra você, no final, um elixir mítico. E aí eu vou mostrar, vou pôr um vídeo aqui, eu abrindo alguns.
Então, por exemplo, Jardim Decadente, você pode ver que ao finalizar o calabouço 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes os calabouços mais fortes do jogo, você ganha um amplificador mítico. Cada amplificador ele vai te dar uma porcentagem fixa de experiência. E também em eventos eles dão esses amplificadores também, uns bem fortes que dão tipo 90% e já upam o nível de mítico. Então é interessante você fazer, até uma estratégia que o pessoal da Guild usa é fazer 10 de cada DG por dia. Então na hora de montar o seu rushzinho, você fazer 10 de cada uma que entrega. Então a partir aqui de B3F, ele já vai dar um amplificador para você. E aí eu vou botar o vídeo aqui abrindo os amplificadores. Então Celestia, Purificador, B4F, Autômata, todas elas, Ilha MD, Ilha da Miragem, todas elas vão te dar um amplificadorzinho com uma porcentagem diferente baseado na dificuldade do calabouço. E o terceiro jeito de upar essa bagaça é você comprando Elixir da Aliança aqui no menu da guild, ou pegando Elixir dentro de evento. Então muitos eventos eles entregam esse Elixir. Eu acho que eu cobri tudo. Eu vou mandar um salve pro Tenebroso. Ele pediu pra mandar um salve durante acho que foi ontem. Então, salve pra você, Tenebroso. O MAzinho tá ficando legal. E passando pra agradecer vocês, pessoal. A gente tá quase com 700 inscritos, então muito obrigado aí pra todo mundo que tá se inscrevendo. Eu realmente agora eu tô com muito medo de ter colocado aquela promessa de pular numa banheira cheia de gelo se a gente chegar em 1000 antes do final do ano. Eu tô realmente preocupado, eu acho que isso vai acontecer e eu já estou com problemas pra dormir só de pensar nisso. Então é uma coisa boa, então se inscreve aí, deixa o like, vamos lá, vamos conseguir essa meta, vamos expandir aí o mundo de Cabal Online, lembrando que a gente sempre incentiva a jogar aqui no servidor original, o servidor aqui da Play This Game. Se você tem dúvida, se você não entendeu ainda alguma coisa, me manda, deixa aqui no comentário. Eu vou responder você, eu não deixo ninguém sem resposta. E se você tá sem guild, se você quer voltar a jogar agora, entre em contato aqui com os recrutadores, eu vou deixar o nick deles aqui, manda uma mensagem, faz o pedido na guild lá, depois a gente conversa, pega contato, entra no grupo do WhatsApp da guild, entra no Discord. Então vamos aí expandir o mundo do Cabal Online. Então eu sou o Detetive e eu vou nessa aí, até o próximo vídeo, um abraço.